Graça e paz, irmãos e irmãs, é motivo de muita alegria estarmos mais uma vez reunidos para cultuarmos o nome do Senhor. Hoje, nosso culto de estudo, nossa última estação sobre a Via Dolorosa de Jesus, e nós estamos muito felizes por concluir mais um estudo, felizes porque você abriu a porta da sua casa, você abriu o seu coração para que juntos estivéssemos cultuando ao nome do Senhor. Durante esse culto, eu peço para que você peça ao Espírito Santo de Deus para abrir a sua mente, para abrir o seu coração, para abrir o seu entendimento, porque assim o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando na sua vida. Antes da gente estar orando, para a gente encerrar, para a gente iniciar o nosso culto, eu gostaria da gente abrir o livro de 1 Samuel, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamastes? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder: Não te chamei, filho. Volte e deite. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E no mesmo momento, Eli prontamente entendeu que era o Yeshua que estava chamando o menino. A gente iniciou com um texto que a gente já conhece, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando muito comigo sobre ainda a palavra não foi revelada, né? Então, Samuel ainda não era... Essa passagem fala sobre o chamado de Deus a Samuel. Samuel ainda não sabia que era o Senhor, ainda não entendia a sua voz. Então, por isso que a palavra vai dizer que Jesus, o Senhor Deus, chama Samuel por 3 vezes. E por 3 vezes ele vai até o sumo sacerdote, Eli, pensando que era ele que tinha te chamado, mas não era ele, era o Senhor. Somente na terceira vez ele foi e entendeu que era o Yeshua que estava chamando Samuel. Então, quando a terceira vez que Samuel vai até Eli e fala: Me chamou, estou aqui, ele fala assim: volte e deite. E se essa voz voltar a te chamar, você diz: Eis-me aqui, Senhor, o seu servo ouve. Às vezes a voz do Senhor tem sido ecoada em nossas vidas, tem nos chamado em momentos do nosso dia e nós não estamos percebendo. Nós ainda estamos atentando à voz humana. Estamos correndo atrás de pessoas com figuras de Deus, achando que essas pessoas vão nos trazer a revelação. E podem nos trazer revelação. Mas o Senhor quer de nós uma íntima intimidade. E o Senhor tem nos chamado para prontamente se revelar a nossas vidas. Então, se o Espírito de Deus te chamar durante esse tempo, tem te chamado, fale para o Senhor: Eis-me aqui, o seu servo ou a tua serva ouve. Oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos, nós te entronizamos, Pai. Seja bem-vindo, Deus. Seja bem-vindo durante esse culto, Pai. Seja bem-vindo em nosso meio. Nós estamos muito felizes, Pai, porque o Senhor se faz presente. Nós estamos muito felizes, Pai, porque a Tua presença é real sobre nossas vidas. E nós queremos declarar, Pai, que esse é o ano que o Senhor tem levantado os seus filhos para uma grande obra, Pai. Esse é o ano das promessas de Deus serem cumpridas nas nossas vidas. Num tempo de dificuldade, num tempo de luta, é tempo de levantar a voz profética. E eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui como igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, se levante em nosso favor, se levante através das nossas vidas, que
que sejamos um farol para quem está necessitado, que sejamos uma luz para quem está na escuridão, que sejamos uma palavra viva para quem está morrendo sem alimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar essas casas aos teus lares, nós queremos entregar as vidas dessas pessoas que estão nos ouvindo, Pai, que nesse momento, Pai, essa casa possa ser invadida pela sua presença, essa casa possa ser invadida pelo teu Espírito Santo de Deus, Pai. Coloque em nós ânimo, Pai, derrame em nós, Pai, alegria, Pai, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós somos alegres, se nós estamos alegres, é porque o Senhor tem derramado da sua força sobre nossas vidas. Mesmo em momentos de dificuldade, nós somos fortes, porque nós temos o Senhor. Espírito Santo de Deus, se revele na fraqueza dessas pessoas, Pai. Porque Paulo diz, Pai, se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-nos aqui, Jesus. Nós somos totalmente limitados, mas nós somos totalmente apaixonados pela tua presença, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Louvemos ao Senhor. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te bendizemos, te convidamos, Pai, estamos conosco nesse tempo, Jesus. Estamos aqui para te adorar, Jesus, para te agradecer, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
santo, 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 no nome de Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Toda a terra, Senhor, está cheia da sua glória, Nós Pai. cremos, Nós Jesus. te louvamos, Deus. Oh, Deus. Tudo está preparado aqui. Senhor está preparado aqui.
estarmos juntos como igreja, Pai, bendizendo e adorando o seu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas ministrações que foram entoadas, Jesus, durante esse tempo, Pai. Jesus, nós queremos te bendizer, Pai, nós queremos agradecer, Pai, porque não existe outro lugar onde nós desejamos estar. Todos os lugares que nós tentamos correr para longe da tua presença, não tem como, porque o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente em todos os lugares. O Senhor se faz presente em todos os lugares, Pai. Jesus, nos ajuda a reconhecer, Pai, a tua plenitude. Nos ajude a reconhecer, Pai, a sua onipotência, a onisciência, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender, Pai, a sua onipresença, Pai. Nos ajuda a entender que assim, Pai, nós iremos conseguir a cada dia mais, Pai, a caminhar a passos de fé, a caminhar com a certeza que o nosso Salvador está no nosso lado. E Ele vai estar nos guiando a todo momento, Pai, porque existe um momento das nossas vidas, Jesus, que nós tentamos trilhar as nossas escolhas. Existe sim, Pai, momentos em nossas vidas que nós decidimos fazer as nossas vontades. Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Pai, que quando surgem esses momentos, Pai, automaticamente, Pai, o Seu Espírito Santo venha trazer à tona, Pai, a razão do Teu Espírito sobre nós. Nos ajude, Pai, a cada dia a trilhar esse amor. Nos ajude a cada dia, Pai, a trilhar o caminho que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Sabemos que o momento lá fora, os outros caminhos querem nos tirar para nos dar uma vida de oportunidade, uma vida de privilégio, Jesus. Mas toda essa vida de oportunidade, toda essa vida de privilégios, ela é momentânea. Mas o Senhor a cada dia tem nos convidado a viver uma vida de eternidade, uma vida de constância, Pai. Sabemos que é difícil, sabemos que por muitas vezes nós retrocedemos ou até mesmo caímos. Mas quando nós estamos na reta, quando nós estamos na rota, onde o Senhor determinou para as nossas vidas, o Senhor está conosco. Então, quando nós caímos, o Senhor nos levanta, nos limpa e nos conduz de volta a esse caminho, Pai. Como uma criança aprendendo a andar, ela não desiste, ela anda, cai, levanta, se limpa e volte a caminhar. Espírito Santo de Deus, nós queremos cair na sua presença, não cair no pecado, mas cair com os nossos erros, às vezes com nossos achismos, porque quando nós caímos, o Senhor vem e traz à tona a sua razão sobre nós, Pai. Deus, conduza nossas vidas conforme o Teu querer, Pai. Esse é o nosso desejo. E o meu pedido em especial, Pai, transforme os corações de quem está nos assistindo. Transforme os nossos corações, Pai. Que a rotina não nos mate, que o fazer não nos fadigue, que ao nos reunirmos para adorar o Seu nome, o prazer de estar na Tua presença seja maior, Pai. Espírito Santo de Deus, eu Te peço, Pai, que todos os líderes da Sua casa sejam revestidos nesse momento, Pai, do refrigério do Senhor. Que aqueles que estão cansados, sobrecarregados ou desanimados, que nesse momento, Pai, venham receber um ânimo, Pai. Venham receber, Jesus, uma unção dobrada, Pai. E aqueles que ainda estão com seus pés vacilantes, Pai, que nesse momento eles possam firmar os pés no Senhor. Porque o compromisso que o Senhor deseja ter conosco é um compromisso diário, que a cada dia, Pai, o Senhor venha ser revelado sobre as nossas vidas. É isso que eu te oro, Pai, é isso que eu manifesto, a minha gratidão, Pai. Porque o Senhor tem feito tantas coisas em nossa volta, em nosso derredor. Nós, como congregação, hoje temos vivido momentos de sobrenatural, Pai. Mas nós queremos viver intensamente desse sobrenatural, Pai. Porque eu acredito que o que nós estamos presenciando hoje é só a ponta
daquilo que ainda vai ser manifesto sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos conduza, Pai. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, queridos, a gente está chegando na nossa última estação e é uma satisfação muito grande podermos encerrar um ciclo debaixo de uma direção de Deus. Encerramos um tempo, né, como presente da pastora na minha vida, que esse foi o meu primeiro estudo. Então eu errei, eu ainda estou errando, eu ainda estou aprendendo, mas eu estou muito feliz por tudo que Deus ministrou em nossas vidas durante esse tempo. E hoje nós vamos falar sobre a última estação, que remete muito à primeira estação, que é o chamado. Jesus foi chamado para morrer por cada um de nós. E durante todo esse tempo de estações, nós aprendemos um pouquinho em cada estação. Um pouquinho do que Jesus queria falar e transmitir. E nessa última estação nós vamos falar do ápice, do propósito do chamado de Jesus, a morte. Jesus foi chamado para morrer, para nos dar a vida. Então eu quero te encorajar e a viver essa estação. Ela vai ser totalmente diferente daquilo que a gente estudou. Então eu te convido, a você que está nos assistindo, você que está nos vendo, ou às vezes só nos ouvindo, a você a entrar dentro desse cenário profético e viver passo a passo daquilo que a gente vai estudar. Lucas 23, do 33 ao 38. Lucas 23, do 33 ao 38, que diz assim: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram as roupas entre si de Jesus e tiraram a sorte. Uma grande multidão estava presente e todos o observavam, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salve os outros, pois agora salvou os outros. Salve, pois agora a ti mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma maneira, os soldados se aproximaram e também dele zombavam. Ofereceram a ele vinagre e o provocaram: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38. Também havia uma faixa fixada, escrita acima da cruz, que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Amém? Você também vai encontrar um pouco da crucificação de Jesus em Mateus 27, do 33 ao 44, Marcos 15, do 22 ao 32 e João 19, do 17 ao 27. A crucificação de Jesus é algo que nós escutamos diariamente. Eu acho que todos os dias, quando nós lembramos de Jesus, lembramos da sua morte. Acho que isso já está fixado, entrelaçado. É como se fosse uma parte só dos nossos pensamentos acerca de Jesus. Mas hoje Deus nos chama a entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais da sua morte. Porque algumas pessoas ainda se perguntam:
por que Jesus teve que morrer. Porque o chamado de Jesus foi morrer. Porque Jesus teve que morrer para perdoar todos os nossos pecados. Se a gente for parar para pensar sobre isso, a gente vai ter que ir lá no princípio, onde, por causa de Adão, né, por causa do pecado da família, da principal família, né, que foi os primeiros, Adão e Eva, por causa do pecado deles, o homem se distanciou de Deus. E existe um texto que diz o que significa o pecado e o que é a recompensa do pecado. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 6, 23, só a parte A. Você pode ler para mim, Sérgio? Porque o salário do pecado é a morte. Morte quer dizer, literalmente, separação. Quando a alma se separa do corpo, morremos fisicamente. Da mesma forma, estamos separados de Deus espiritualmente. Isto é uma verdade, porque Deus é santo, sem pecado, e estamos corrompidos por causa do pecado original. É como se fosse, eu acho que daí dá para ver, né? É como se Deus estivesse aqui e aqui fosse a humanidade. Antes do pecado era como se fosse uma coisa só. Quando Adão e Eva pecou, houve uma separação. Então, nessa separação existe um pecado. E o pecado é a morte. Mas você fala assim, mas Luan, eu faço boas ações, eu contribuo, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas em Isaías 64, 5 e 6, a gente vai ler. Empresta a caneta, assim. A gente vai ler 64. A parte da. Deixa a humanidade. Deixa a humanidade aqui. 64, 5 e 6. Esse versículo fala um pouquinho da nossa boas ações. Lê para mim, Sirene, de novo. 64, 5. Uhum. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. O problema do nosso esforço, dos nossos méritos, sacrifícios, embora não seja coisas mais, mas não são suficientes para pagar a necessidade, o necessário para que o pecado, né, como se a humanidade, aqui fossem as nossas boas ações, né, todas as nossas boas ações não são suficientes para transpassar o pecado e chegar à divindade de Deus. As nossas boas ações, vamos dizer que vão até a metade. Porque a Selene acabou de ler, pegando o versículo 6, a parte A, diz que a nossa justiça, primeiro diz que nós somos imundos, não é isso? Todos nós impuros, né? Imundos e impuros. E a nossa justiça é como trapo de imundícia. Olha que loucura. Olha que revelação que Deus traz para a nossa vida. Às vezes você faz boa ação a semana inteira. Aí você fala assim, gente, mas isso não é comparado a nada ao que Jesus fez. É como se fosse um saco de lixo. Então tudo que a gente faz não consegue transpassar o pecado. Então Jesus teve que morrer para nos dar vida e vida em abundância. Romanos 6, 23. Agora lê-lhe tudo.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A boa nova do Evangelho é o sacrifício da morte de Jesus. E o sacrifício da morte de Jesus é suficiente para transpassar da humanidade para Deus. Então Deus foi a ponte. Deus é a ponte. Jesus precisava morrer para selar a ponte entre Deus e os seus filhos. Então, quando você pergunta assim, por que Deus teve que morrer? Para fazer a ponte, para ser a ponte, para ser o caminho. Se a gente for olhar em João 1, diz, revelação agora. Abre aí, meu João 1, não está aqui. Vai lendo. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe seria feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleciam contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e esse nome era João. Até aí. A palavra de Deus fala que Jesus era o Verbo, e o Verbo era o caminho. E sem ele, nada do que existe seria feito. Então, Jesus, ele é o caminho. Olha como que a Bíblia, ele é como se fosse vários bilhetes que se encaixam. A gente está estudando Lucas, mas a gente foi lá em Romanos, depois a gente foi em João, depois a gente foi lá em Isaías. Então são vários bilhetes que querem transmitir a mesma coisa. A humanidade precisa de Deus. Mas para a humanidade se aproximar de Deus, existe o pecado. As nossas boas ações não são nada. São como trapos de imundícia. Então como nós vamos completar tudo isso? Enviando Deus para morrer e ser a ponte. Então Jesus é a ponte entre Deus e a humanidade. Voltemos ao estudo, isso daí foi só a introdução. Então nós precisamos entender que, ainda que algumas pessoas escolham não acreditar na ressurreição, a maior parte ainda não se informou da fonte evidente que Jesus ressuscitou. Porque ainda existem algumas pessoas que Jesus não ressuscitou. Mas quando nós presenciamos um simples toque do sobrenatural, os nossos olhos são abertos. E eu quero voltar contigo sobre essa parte da crucificação de Jesus. Foram 10 estações. E nessas 10 estações, todas elas eram referentes à sua morte. Se a gente for fazer uma breve reflexão de como Jesus se encontrava naquele momento, a gente tem que voltar do versículo 7, da estação 7, que foi a estação dos açoites. Jesus estava machucado, Jesus estava com espinho, Jesus estava com sua roupa, porque a roupa grudou no seu sangue, e Jesus estava cansado fisicamente, porque ele caminhou, carregando toda aquela trajetória cruz e ainda tudo aquilo que ele já tinha passado à noite por causa do seu julgamento. Então, o físico de Jesus, ele estava totalmente passado. Eu pesquisei alguns estudos, mas eu não quero aqui afirmar, mas alguns estudos dizem que Jesus apanhou no total de 468 vezes. Por quê? Porque o chicote tinha 12 pontas. E algumas pessoas relatam que Jesus apanhou 39 vezes. Então, calculando 39 com 12, chegaram a uma conclusão de 468 feridas abertas em Jesus.
Eu não quero afirmar isso aqui porque a Bíblia ainda não nos chega precisaria de muito estudo também para dizer é isso, sabe? Afirmar. Então Jesus estava muito machucado. Então agora eu vou precisar que você viaje, entenda e peça ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida. A palavra de Deus vai chegar aqui, vai dizer que Jesus chega, ele precisa estar no chão com as suas costas na cruz para ser colocado, para ele ser levantado. Só que a palavra de Deus vai dizer que eles rasgaram a roupa de Jesus. Não tem quando você está suado? Todo mundo soa. E quando você vai tirar a roupa suada para tomar banho ou para jogar a roupa fora, você sente aquela aflição daquela roupa grudando e você está fazendo cara de nojo porque eu faço cara, estou fazendo cara de nojo. Mas realmente, naquela sensação de nojo, de quando a gente está suado, vai tirar aquela roupa. E tipo assim, a gente só sente aquela sensação da roupa. Imagine você machucado. Centenas de vezes. E vamos dizer que eu não pesquisei, eu não sei quanto tempo durou a caminhada de Jesus. Se foi horas, minutos, não sei. Mas durante um tempo, a gente põe um pano no suor, vamos botar no suor, e o suor suga o pano. E o pano gruda na pele. A palavra vai dizer que eles rasgaram a roupa de Jesus. Imagina a dor, gente. Porque aquele pano grudou no sangue. E quando tira... Então Jesus estava todo machucado. Então eles rasgaram a roupa de Jesus e colocaram ele de costas no chão para pregá-los, né? Para pregar Jesus. Só que eles não fizeram assim, deita aí no chão agora, né? Segurado pela mão. Todo... Não, ele estava sendo como um criminoso. Eles não tacaram Jesus no chão. Então, a gente está dentro dessa cena, né, onde Jesus está todo machucado, onde Jesus precisava ser crucificado, e a crucificação de Jesus foi com pregos, né? Nem todas as pessoas eram pregadas. Aliás, os pregos eram para as condenações de criminosos que tinham um certo requisito e uns criminosos que tinham uma patente maior de criminalidade. Em outras palavras, Jesus era considerado o criminoso. Porque eles só perfuravam com o prego os piores. E Jesus foi considerado o pior. Jesus recebeu também alguns açoites que foi o dos espinhos. Alguns estudos vão dizer que o prego de Jesus tinha de 15 a 20 centímetros e a sua estaca e a cabeça tinha 6 centímetros. Então, o prego de Jesus, mais ou menos, não. Centímetros um pouco maior. Então, isso aqui perfurou a mão de Jesus, né? E era muito pontiaguda. E vai relatar um desses versículos que eu li, que Jesus olha para o soldado e ele vê o primeiro prego entrando em suas mãos. Jesus todo machucado, Jesus sangrando, ele ainda olha e observa a primeira martelada em suas mãos. Imagine a aflição psicológica que Jesus estava passando, porque ele já tinha sido açoitado e naquele momento ele estava sendo pregado pela sua mão e pelos seus pés. Para o segundo prego ser pendurado no seu braço, e essa parte eu fiquei assim, quando eu estudei, eu li e depois eu falei assim, meu Deus. O braço de Jesus teve que ser esticado, porque a gente sempre lembra, né, que o braço de Jesus foi deslocado. Por que foi deslocado? Porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz era para Barrabás. Então, até na morte de Jesus, ele não está carregando a sua própria cruz, ele está carregando a nossa. Então, por isso que quando a gente fala assim, Jesus carregou a minha cruz. Então, quer dizer que Jesus, naquele momento, ele não estava carregando a cruz dele, ele carregou a cruz de Barrabás.
E como Barrabás era maior do que ele, e para a posição certa, porque senão a perna dele não ia conseguir, precisava chegar no ponto determinado da cruz, tiveram que puxar o seu braço e simplesmente deslocá-lo. E nessa parte que deslocou, ali, tanto nos braços e tanto nas pernas, os ligamentos e os tendões de Jesus estavam doendo muito. A partir... Desculpe, irmãos. Mas é uma dor que eu não consigo dimensionar. Eu, Luan, fisicamente, eu não consigo pensar nessa dor. Porque para mim, a dor que eu consigo imaginar vai até antes dele ser açoitado. Depois dele ser açoitado, eu já não consigo imaginar a dor que Jesus já estava passando. E sendo assim pendurado, a cruz esticada, obrigou Jesus a forçar os músculos das costas para manter-se reto e conseguir respirar com menos dificuldade. Então, quando Jesus foi erguido, ele teve que usar a força do seu abdômen para manter o corpo reto, porque provavelmente, como a cruz foi puxada com cordas, o corpo de Jesus fez o quê? E a gente que anda de carro, e de ônibus, perdão, a gente que anda de ônibus, sabe que quando o ônibus freia, o que faz com o nosso corpo? A gente vai na frente e volta. Agora imagine o impacto que Jesus teve que fazer para ir na frente e voltar. E foi isso que aconteceu com Jesus. E quando ele voltou, o que bateu na cruz? A cabeça dele. E o que estava na cabeça? A coroa de espinho. Então, além de gritar pela dor das mãos e do pé, quando a cabeça voltou, o espinho entrou mais. E é muito louco entender como que isso tudo aconteceu, porque Jesus tinha que manter a sua cabeça esticada para a sua respiração. Aqui no estudo que eu fiz, eu coloquei assim... Aqui na frente fala: Jesus teve dificuldade de respirar e manter seu pescoço reto. Porque antes dessa dificuldade de respirar, ele ainda bebeu vinagre. Ele ainda bebeu vinagre, porque foi o que os soldados deram para ele. E aqui eu vou ler sobre essa parte do pescoço, e eu fiz esse teste em casa. Outra coisa, Jesus já notou com mais... Ele teve que fazer com mais dificuldade de manter o pescoço ereto. Mas ainda, assim, se a gente for parar para pensar, é mais fácil a gente respirar assim e respirar assim. Porque quando a gente levanta a nossa cabeça, as vias nasais ficam todas alinhadas. E a respiração... eu não sei, a pastora que está aqui do lado, ela é enfermeira, e o pessoal aqui também deve saber, que quando alguém faz alguma coisa, a pessoa fala assim, levanta a cabeça. Que quando ficar tonto, né? Que não é isso? Quando fica tonto, pede para levantar a cabeça para o eixo chegar no lugar. Só que Jesus não conseguia levantar a cabeça, porque se ele levantar a cabeça, a coroa de espinho iria entrar mais na cruz. Então o que Jesus teve que fazer? Abaixar a cabeça. Só que quando a gente abaixa a cabeça, ó, a minha voz já até diminuiu. Porque quando a gente abaixa a cabeça, a respiração fica mais difícil. Então, Jesus teve que passar por momentos, gente, totalmente agoniantes. Porque é muito difícil respirar com a cabeça baixa. Mas mesmo assim, ele não blasfemou. Como uma ovelha muda, ele foi entregue ao matadouro. E através da morte dele, ele nos trouxe vida. Não existe salvação em outro lugar, somente para o Senhor.
E depois que Jesus passou por isso tudo, depois que ele sofreu, depois que ele padeceu tanto, ele ressuscitou. Perdão. Ele ressuscitou. Ele reconstruiu o templo. E ele trouxe vida. E ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E o pecado já não habita mais em nós, porque Jesus foi a ponte. E para encerrar, eu gostaria de ler novamente com vocês Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma vida nova a te esperar. Existe uma vida nova a nos esperar. Nós simplesmente precisamos crer e declarar que Jesus é o nosso Senhor. Eu gostaria de terminar esse estudo com esse momento bem reflexivo e dizer que todo o seu sofrimento não se compara ao que Jesus sofreu. Que todo o sofrimento que Jesus teve na cruz foi para nos trazer vida. E eu peço, do fundo do meu coração, que você entenda essa vida que Deus tem para a sua vida. Que essa vida em abundância passe para outras pessoas. Que você se renda e que essa via dolorosa, ao você estudar novamente, porque novamente eu creio que durante a nossa passagem aqui na Terra, nós vamos ter que voltar nessa vida dolorosa dia após dia. Quando você voltar para essa vida dolorosa, você entenda que isso tudo foi para nos trazer a vida. Eu gostaria de orar por você. E nessa oração, para ser bem específico, eu gostaria que você entregasse a sua vida ao Senhor. E você valorizasse a vida nova que Deus te deu. Oremos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te pedimos perdão, Pai. Nós somos nada sem o Senhor. Nós somos falhos, Pai. Mas durante todo esse tempo de estações, o Senhor nos ensinou tanta coisa. O Senhor nos ensinou sobre o seu chamado, sobre as traições, sobre os julgamentos que nós enfrentamos, sobre as ajudas que nós precisamos fazer, sobre parar de sofrer. E hoje o Senhor tem falado conosco sobre uma nova vida que o Senhor tem nos dado através desse sofrimento, Pai. Jesus, o meu desejo é que nós como servos, nós como filhos e filhas do Seu amor, entendamos de vez a vida nova que o Senhor tem para nossas vidas. Nós somos apaixonados pelo Senhor, Pai. Nós somos apaixonados e nós somos loucos pela Tua presença, Pai. Eu acho que muitos aqui estão pensando, para onde eu iria se não fosse o Senhor? Como seria a minha vida se não fosse o Senhor? Ah, Jesus, nós somos gratos, Pai. E nesse momento nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque sem a Tua presença nós não conseguiríamos fazer nada, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus. E porque o Senhor é Deus, o Senhor nos deu uma nova vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor.
não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Oh. Louvamos a Deus por esse ciclo de estudo que nós estamos encerrando hoje, que falou sobre a via dolorosa de Jesus, né? Nós estamos chegando ao término desse ciclo, estaremos iniciando um novo ciclo na próxima semana. Mas pedimos a Deus que tudo que foi estudado durante esse tempo possa ter falado ao teu coração, que cada estação pela qual Jesus passou e que pôde ser refletida em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que isso possa ter falado ao seu coração e que, acima de tudo, você possa guardar que tudo que Jesus passou, Ele passou por amor a você. Tudo aquilo que Ele passou para te dar vitória. Todos os momentos difíceis de Jesus, desde o Monte das Oliveiras até chegar ao Gólgota, ou seja, o lugar de caveira, onde Ele morreu, Ele expirou e Ele declarou: está consumado. Ele conseguiu realizar a sua salvação para que você tivesse uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de paz. Então que você possa meditar nisso, que você possa pensar, se for preciso rever os estudos e ver aonde é que você precisa passar com Jesus nessas estações e sentir da mão dele, receber da mão dele a vitória, para que você possa triunfar, assim como ele triunfou. Nós fechamos esse estudo falando da morte de Jesus na cruz, mas não podemos esquecer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Porque nós estamos falando da via dolorosa e não do momento glorioso da ressurreição, mas que você possa lembrar que hoje nós fechamos falando sobre um sofrimento imenso da vida de Jesus, mas que depois de 3 dias esse sofrimento se transformou na maior vitória que a humanidade podia contemplar. E assim é na nossa vida. Passamos por momentos difíceis, por momentos de dor, mas se permanecermos firmes, iremos contemplar grandes vitórias em nossas vidas. Amém? Que você possa estar disposto a passar por todas as estações da sua vida, sabendo que mais à frente, logo depois, vai haver a ressurreição e a vitória sobre as dificuldades. Que Deus esteja te abençoando, você que nos acompanhou durante todo esse estudo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Feche os teus olhos, nós vamos estar impetrando a bênção do Senhor nessa hora, louvando a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus fez através desse estudo
na sua vida e no seu viver. Amém? Receba a bênção do Senhor nesse momento. Que o amor de Deus, que foi demonstrado na cruz do Calvário, através da vida de Jesus, possa encher o teu coração, possa encher a tua vida, possa encher a tua casa nessa hora, trazendo vitória, trazendo alegria em cada momento do seu viver. E que a graça demonstrada na cruz possa ser manifesta em todos os dias do teu viver, para que você possa viver a consolação do Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.